Olá, estamos mais uma vez ao vivo aqui com o Clube do Herói. Hoje é o 14º episódio aqui do Clube do Herói. A gente vai receber aqui o Carlos Henrique. Ele é dentista. Ele vai dar aqui algumas dicas para você sobre como superar medos, bloqueios, insegurança e botar aí a cara na internet para você poder expressar aí o que você sente, ajudar pessoas aí com o conteúdo que você tem, tá bom? Eu vou guardar aqui o Carlos Henrique entrar. E você que for assistir do YouTube, clica em curtir, aperta aí no botão compartilhar e deixa aqui o seu comentário para a gente poder alcançar mais pessoas com esse conteúdo, tá bom? Ô Carlão, boa Fala, noite. Renato. Tudo Beleza, certo? amigo? Tudo Maravilha. E bem? você, como é que tá aí? Bom demais, cara. Você? Bom demais. Então vamos lá. Começando aqui, se apresenta aí pro pessoal, fala o que que você faz, como é que você ajuda as pessoas na internet, sobre o seu trabalho. Se apresenta aí pro pessoal poder te conhecer. Muito bem, Renato. E meu nome é Carlos Henrique. Eu sou especialista em criar o sorriso dos sonhos. Eu tenho uma clínica odontológica aqui na cidade de Ubá, em Minas Gerais. Eu estou na zona da mata. E eu já trabalho nessa profissão aí já há 26 anos. E, né, e você, quando me convidou, eu lembro que você me falou que você estava observando e convidando pessoas que estavam aí vencendo a barreira de falar na frente de uma Isso, câmera, né? exatamente. Porque muitas pessoas às vezes têm a vontade aí de ajudar pessoas na internet ou de contar a sua própria história para poder aí de repente transformar a vida de alguém. E por questão de timidez, vergonha, insegurança, eles deixam de transmitir aí uma mensagem às vezes útil e importante que pode ajudar às vezes até a salvar a vida de alguém, né? Então eu convidei você porque eu vejo que você também faz aí alguns trabalhos na internet, falando sobre espiritualidade, falando um pouco sobre corpo, né? Sobre equilíbrio. Eu achei interessante e bacana poder convidar você também. Porque o pessoal que não conhece, a gente se conheceu em um curso de programação neurolinguística. A gente fez o Master de Programação Neurolinguística. Então ele tem bastante conhecimento sobre essa parte, né, de programação neurolinguística. A gente vai bater um papinho aqui sobre isso também. É isso aí, Renato. Então, Foi realmente muito incrível te conhecer naquela formação, né? E sempre que eu estou ali procurando esse tipo de conhecimento, eu fico muito feliz de ver tantas pessoas buscando da mesma fonte alguma melhoria para a vida, né? Porque eu acho que é isso que leva cada um de nós numa formação como essa. Eu não me lembro o número de pessoas que estavam naquela formação, mas na outra em que eu estive tinham 80 pessoas. Então, é muita bastante. gente, né? Sim, E é eu achei verdade. interessante. E Pode o que falar. que levou, na verdade, como ortodontista, entrar nesse mundo de desenvolvimento pessoal, fazer curso de programação neurolinguística? Como é que foi o começo disso tudo para você? Ô, Renato, sua pergunta é bem interessante e eu vou aproveitar para te dizer que a minha virada de chave na vida aconteceu quando eu comecei a buscar mais informações a respeito de como o ser humano funciona. Mas o meu objetivo era aprender a entender como eu funcionava. E isso começou quando eu tive fazendo um curso. É interessante que esse curso foi uma formação de 2 horas, um curso de 2 horas de duração, com um coach aqui da cidade. E ali houve a virada de. Não foi uma chave, não, foram várias. Eu costumo brincar que nessas Bacana. horas a gente percebe moedas caindo, né? Fichas caindo. E naquele dia caíram Sim, várias. E ali interessante que eu olhava para o professor e pensava assim: meu Deus, eu tenho solução.
Porque a gente tem uma série de bloqueios, uma série de pensamentos, na maioria das vezes, que acaba sendo pensamentos pejorativos, que te diminuem, que te impedem de avançar. E, igual você estava perguntando, como é que você começou aí nesse mundo digital, apresentando aí seu trabalho, sua filosofia de vida, sua forma de pensar na internet? Sim, Até para a gente chegar e fazer isso, encarar uma câmera, chegar ali, expor alguma coisa, você está vencendo uma série de pensamentos que te fariam não fazer. Eu acho que a quantidade de motivos para não fazer é muito maior do que aquelas para se fazer. sim, Mas, apesar disso, se você raciocinar um pouco e entender que o valor dessas que te levam a fazer, entender que esses valores são maiores, aí você vai lá e faz. Mesmo apesar de ter medo, mesmo apesar de ter insegurança, mesmo apesar de não saber se as outras pessoas lá do outro lado da tela vão gostar, mas, porém, se você entender que se você tiver 5% de algo a ensinar para outra pessoa, já é muito. Então, quando você pensa verdade. assim, você vai lá e faz. Mas isso parece simples, mas não é. Mas a questão é ir lá enfrentar e fazer, né? Aí no caso, assim, quando você se viu, quando você foi fazer esse curso de coach e você teve essa virada de chave, esse entendimento de que você precisava, no caso, ter mais autoconhecimento, se desenvolver também como pessoa, né? Quais foram as dificuldades que você enfrentou durante esse processo que você foi se desenvolvendo? Porque muitas vezes, no meio do processo, a gente desanima, a gente fica pensando: será que isso vale a pena? Será que esse desenvolvimento vai me levar a alguma coisa? Para você, quais foram essas dificuldades que você encontrou no começo para se desenvolver? Renato, eu te digo o seguinte: as dificuldades, elas existiam antes de buscar esses tipos de conhecimento. E que dificuldades eram essas? Na verdade, eu olhava os resultados que eu obtinha na vida. Isso aí eu vou falar de questão aí de 8 anos atrás, 9 anos atrás. Eu, eu não me sentia realizado, eu não me sentia feliz plenamente. E não entendia o que acontecia, apesar de trabalhar muito, dedicar muito, estudar muito, até que, à medida que eu entendi que, ao compreender como eu funcionava, como eu pensava, eu fui descobrindo o que me emperrava, o que me impedia de seguir em frente e conquistar resultados melhores. E buscar na PNL mais conhecimento foi assim outro divisor de águas, porque ali você entende melhor essa questão da linguística, né? E é como você comunica com você mesmo e como você comunica com o outro. Eu faço sempre uma pergunta, sempre que eu tenho oportunidade com amigos ou pessoas, eu falo assim: se você pudesse comer os seus pensamentos, os seus aqueles diálogos que você fica ali com você mesmo, isso seria para você alimento ou seria veneno? Então é uma pergunta que, quando você se faz, você começa a tomar consciência do que é que está acontecendo, de quais são os padrões de comunicação que você tem com você mesmo. Tem um livro interessante aí que chama O Jogo Interior de Tênis, que fala muito a respeito disso, né? Que é um diálogo que você faz, são duas vozes, na verdade, que existem lá dentro da sua cabeça, né? E uma coisa fala Sim, aqui, aí você responde ali, e você fica naquele diálogo como se fosse uma bolinha de tênis. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, e muitas das vezes de maneira muito enfraquecedora. E quanto mais você vai pensando nesse padrão, mais fraco você se sente. Está caindo aqui meu negócio. E mais fraco segura. você se sente. Já segurei. E, e isso te atrapalha, porque você acredita que não é capaz.
E, de fato, quando você acredita que não é capaz, ou quando você acredita que é capaz, nas duas ocasiões você está certo. É verdade. Então, eu Talvez achei. siga aquele mesmo conceito do que eles falam quando a gente fala assim, que na nossa mente tem como se fossem dois lobos, né? Um lobo mau e o lobo do bem. Qual lobo você tem alimentado, não é verdade? Com pensamentos. Talvez seja esse É mesmo isso aí. conceito, né? É isso aí. Esse mesmo conceito, talvez. É E o mesmo hoje, para conceito. você, Ah, depois de você ter feito a programação neurolinguística, ter feito alguns cursos de desenvolvimento pessoal, ter se desenvolvido como pessoa, o que que você ainda sente, você ainda percebe que é o seu ponto vulnerável, que ainda falta você se desenvolver? Renato, isso é uma pergunta muito interessante. Hoje mesmo eu estava me fazendo essa mesma pergunta. E começo a buscar isso. O que mais eu precisaria desenvolver? Que habilidades novas eu preciso aprender ou que habilidades eu preciso desenvolver ainda mais? Então, na realidade, eu ainda não tenho essa resposta. Mas sempre que eu termino de fazer a leitura de um livro, eu me faço essa pergunta novamente. Às vezes minha esposa chega para mim, a Leila, fala assim: ah, acabei de ler o livro, qual lei que você me sugere ler? Aí eu pergunto para ela: o que você quer aprender? O que você quer desenvolver? Me fala aí que eu te ajudo, então, a buscar algo que te ajude nesse sentido. E aí você Sim, vai aprimorando. Porque, na realidade, é interessante que a gente conheça quais são os nossos pontos fortes e quais são os pontos fracos. E, a partir daí, você vai se direcionando, fazendo a sua busca, né? E o interessante, né, Renato, que eu falo o seguinte, grande parte do meu conhecimento de autodesenvolvimento e tal, eu adquiri muito prática pela internet. Você tem aí eu considero o YouTube uma excelente videoteca. Tem um caminhão de informações ali gratuitas, basta ir lá e você consumir. Então, não há desculpa, né? Ah, eu não tenho grana para fazer um curso, eu não posso ir a São Paulo, o é, investimento é alto, mas nem precisa. Você tem muita coisa disponível aí gratuitamente. E sem falar, né, é cara? Você verdade. consegue comprar um excelente livro aí por R$ 30. Isso é Então, verdade mesmo. Eu acredito que quem quer sempre vai dar um jeito, né? Quem não quer vai sempre arranjar uma dá desculpa. Deixa eu desculpa, dar né? uma. E hoje, Bacana. Carlos, se você pudesse dizer, como a gente trabalha aqui como herói, né? O Clube do Herói, a gente sabe que todo super-herói também tem o seu ponto fraco, né? Com a Kryptonita, com a fobia de morcego. Qual é hoje o seu ponto fraco, o seu ponto vulnerável, a sua Kryptonita hoje? Um dos grandes sabotadores na minha vida, que eu acredito ainda que aconteça, é uma característica de ser centralizador, de querer resolver tudo sozinho. É aquela velha história, né? Você pede para alguém fazer algo para você, daí a pouco você mesmo vai lá, começa a fazer e muitas das vezes pensando, não, ninguém vai fazer melhor do que eu. Então eu fico constantemente me perguntando, hoje mesmo eu estava conversando sobre isso com uma funcionária da clínica. Se pergunte sempre se aquilo que você está fazendo é para você de fato fazer, ou se outra pessoa pode fazer por você. Uhum. Porque aí você pode se diferenciar em duas situações no dia, que seria manter-se ocupado e manter-se produtivo. São duas coisas totalmente diferentes. Você pode passar o dia inteiro fazendo um monte de tarefas, várias ao mesmo tempo. Chega no final do dia, você está esgotado, cansado, e aí você vai verificar o que você produziu, você não produziu quase nada. Por quê? Você manteve-se ocupado, muitas das vezes fazendo tarefas que não era de sua competência, ou que você deveria fazer naquele momento, e com isso você não produziu nada. Então, se você Verdade. não tiver esse cuidado de se manter atento a essa questão, você não consegue tantos resultados positivos como você gostaria na sua vida. A vida passa e você não fez nada. Isso é real mesmo. E no caso, como é que você faz para lidar com esse sabotador? Quando você percebe que está sendo, às vezes,
não está conseguindo, como é que é a palavra? Não está conseguindo, não é mandar a palavra, eu esqueci agora, delegar. Delegar. Quando você percebe que, puxa, eu não estou delegando, como é que você lida com isso? Bem, então eu me faço essa pergunta primeiro. Eu deveria estar fazendo isso? Ah, não, peraí, não. Segunda pergunta. Quem poderia fazer isso para mim? Quem está hábil para desenvolver essa tarefa? E aí eu descubro quem é essa pessoa, vou lá e delego. E depois o segundo passo, que é você acompanhar o que está sendo feito. Porque se você não acompanhar, de repente o seu colaborador ali vai te entregar algo que queria ou que não era o que você queria. E aí entra uma outra questão importante, que é a comunicação, né? Como é que você passa a sua informação para o outro e como é que o outro percebe. Que são duas coisas distintas. Sim. Hoje, como é que você utiliza a programação neurolinguística dentro do seu consultório, tanto com cliente quanto com colaboradores? Quais foram os aprendizados, os insights que você teve, que você fala, caramba, isso aqui eu consigo utilizar de uma maneira simples para ajudar tanto na produtividade, quanto às vezes até em questão de relacionamento no trabalho? Quais foram os insights que você teve da programação neurolinguística? Ô, Renato, eu acho que uma das principais, um dos principais resultados que eu obtive foi principalmente com essa questão de realmente me comunicar melhor. Eu me lembro que antes disso era muito comum uma pessoa virar para mim e falar assim: mas você disse isso. Aí eu parava para analisar o que ela tinha acabado de dizer, eu falava: nossa, mas eu nunca disse isso. E eu teimava e ela também teimava. E aí eu falei assim: cara, acho que eu tô ficando louco. Então tô ficando com um problema de amnésia, porque eu não me lembro. E aí, depois de ter estudado essa questão da comunicação, da, da responsabilidade de você, ao comunicar, fazer com que o outro entenda o que você está querendo dizer, eu passei a ficar mais atento a isso. E por muitas das vezes eu checo essa informação e eu pergunto: o que você entendeu do que eu disse? E aí a pessoa repete, às vezes ela repete o que você não falou, não é alinhado ainda, você retorna na comunicação, pergunta mais uma vez e vai alinhando isso aí até que o outro entenda o que você realmente queria passar. E isso é muito comum. Então, hoje, quando acontece novamente alguém dizer que eu disse ou não disse, e como eu estou mais atento, eu tenho certeza do que foi e do que não foi. Então, a comunicação mais assertiva me deu mais condições de ter mais resultados, de conseguir resolver o que tinha que ser resolvido, e sem falar assim, na questão da empatia, tá, Renato? De você entrar no mundo do outro, compreender o que o outro está dizendo, o que o outro está sentindo. Eu acho que isso aí é um ponto que eu acho que é fantástico. Você ter. Isso aí, na verdade, tem a ver com a inteligência emocional, de você saber qual é a emoção que o outro está tendo Sim, na sua frente e de você perceber isso e saber direcionar. Peraí, o cara está nervoso. Se ele está nervoso, eu quero que ele sinta o quê? Não, eu quero que ele se tranquilize. Então eu vou conduzi-lo para a tranquilidade. Primeiro ponto é não me deixando levar para o estado de nervosismo em que ele se encontra. E como acontece, cara? Para resolver, então, conflitos, cara, fantástico. Assim, é mágico. é verdade. Eu recomendo muito entender esse tipo de conceito. Uma coisa interessante em relação à programação neurolinguística, quando a gente estudou, eles falam sobre os filtros de comunicação que a gente utiliza, né? A deleção, a omissão É, e a generalização, né? Então, quando a gente comunica alguma coisa para alguém, a gente costuma esconder algumas coisas, que é o natural, a gente não consegue falar de tudo que está acontecendo dentro de um ambiente. A gente distorce a realidade e a gente generaliza.
eu percebi depois do curso que eu tenho um hábito Aham. muito forte que até a minha família me dizia que eu era muito dramático. Então, por exemplo, eu pego uma situação e eu distorço ela para que eu acabe sendo mais, coitado, né? Machucou, nossa, quase quebrou a minha perna, né? Quase que eu Aham. morri e assim por diante. Então a gente começa a perceber isso na gente mesmo e você nota que nas pessoas à nossa volta, esses filtros são muito fortes. E quando você coloca isso em evidência para a pessoa, muitas pessoas acabam pensando: nossa, eu nem sabia que eu era desse jeito. Tem pessoas que generalizam, usam a palavra tudo, nada, sempre, ninguém, né? Aham. E aí você começa a perceber Aham. essa diferença aí no caso de comunicação. Então, talvez o entender esse processo de como funcionam os filtros de comunicação para a gente ajuda bastante a gente mesmo, né? a, a se dar bem com pessoas, né? E se dar bem com a gente mesmo. E em relação ao que você falou da empatia, o rapport, eu achei uma coisa interessante quando a gente fala sobre a empatia. Muitas pessoas dizem o seguinte: é você entender, se colocar no lugar do outro. E eu descobri que, na verdade, a empatia acaba não sendo isso. É você entender que o outro é o outro e quando você diz algo para o outro, sobre as experiências que ele teve, você sempre vai dizer de acordo com as suas experiências. É Sim. impossível, praticamente, é como, por exemplo, a pessoa falar assim, fome. Se alguém me fala a palavra fome, eu vou puxar na minha memória alguma coisa relacionada à fome. Ah, um dia eu fiquei sem almoçar, sem jantar. Mas se eu perguntar para um mendigo, fome para ele significa outra coisa. É outro Totalmente significado. diferente. É Totalmente totalmente diferente. diferente. Nossa, a É gente não outra emoção consegue. que ele vai ter. Exatamente. E uma coisa que você tocou também aqui, que é muito, muito importante, na verdade, é em relação a valores, né? Porque o valor é aquilo que é importante pra gente. Então, é praticamente, quando a gente fala, se a pessoa fala assim, eu valorizo, sei lá, a pessoa gosta de relógio. A gente fala assim, bobeira, relógio, é material, né? Coisa material, você se importa com isso. A pessoa às vezes tem um valor daquilo lá. Eu gosto de relógio, eu gosto de tal coisa. E quando você começa a reconhecer que o valor da outra pessoa é importante para ela, nosso relacionamento, a nossa comunicação vira uma coisa fantástica mesmo. E para você, Carlos, como é que foi essa virada de chave? Como é que está sendo para você essa autodescoberta nesse mundo de desenvolvimento pessoal? Cara, é assim, hoje eu olho para as coisas que acontecem ao meu redor e eu fico muito surpreso com tanta coisa boa que tem acontecido. E, e isso porque a gente, na realidade, a gente pode se transformar, a gente pode conseguir mudanças e quando elas partem das suas raízes, você consegue modificar os frutos que nascem. E hoje a gente verifica assim um grande crescimento no sentido da qualidade de pessoas que estão ao nosso redor. A gente busca estar sempre em contato com pessoas que estão nessa busca aí de maior crescimento, de uma vida mais de liberdade, de mais conquistas. Esse papo nosso aqui, por exemplo, faz um exemplo, um exemplo disso, na verdade. Tá assim com pessoas como você, que é um cara que está buscando muito, está crescendo muito. Um cara que você estava me contando, né, que você morou no Japão há muito tempo, tá? Sim, E aí 20 voltou anos lá. 20 anos, né? Voltou para o Brasil, está recomeçando sua vida. Cara, você está de parabéns. Isso aí a gente sabe Obrigado. que você teve também que vencer muitos medos, porque isso é uma insegurança tremenda que a gente sente nessa hora, ainda mais numa mudança tão radical como essa. Mas a partir do momento que você começa a encontrar essas descobertas e que você muda o seu interior, o que você pensa a respeito de você mesmo, você passa a acreditar que é capaz, ninguém mais te segura. Porque, na realidade, uma outra frase que eu sempre repito é o seguinte:
as pessoas, elas não fracassam, mas elas desistem. As pessoas não fracassam, elas desistem. E o que diferencia aquele que venceu daquele que não venceu, muitas das vezes é que os dois, na verdade, tinham algo em comum. Talvez o medo. A gente está acabando de falar aqui do seu medo aí, inclusive dos meus, que eu também tenho. Todo ser humano tem. Mas o vencedor, ele segue em frente mesmo apesar do medo. E ele tem um pensamento dentro dele assim, da seguinte maneira. Ah, e se der errado? Se der errado, eu aprendi como não fazer. Vou fazer de outro jeito. Sem dúvida. E vai igual um teimoso, né? Faz diferente aqui, faz diferente ali, faz diferente ali, até chegar onde quer, pelo menos próximo do que está querendo. E nesse meio do caminho, as coisas vão acontecendo, você vai tendo mais resultados, você vai se estimulando e se tornando cada vez mais forte e os resultados vão aparecendo, vão surgindo. Então, na realidade, é isso. Medo, insegurança, assim, como é que você conseguiu superar esse, por exemplo, porque tem muita gente que tem medo de falar na câmera, tem muita gente que Boa. sente vergonha, sente timidez. Para você, como é que foi o processo para você poder gravar o seu primeiro vídeo ou colocar a cara na câmera a primeira vez? Como é que, se você pudesse explicar para quem está assistindo aquele passo a passo que a gente aprendeu lá na programação neurolinguística, né? Ou a estratégia que você utilizou para chegar até o momento em que você fala, eu consegui, eu tinha medo, mas eu consegui falar numa câmera ou em público. Como é que foi para você? Ô, Renato, cara, deve ter aí 7 anos, por aí, 7 anos que eu comecei essa jornada aí de fazer os vídeos. E eu fui o primeiro profissional da minha área, do meu ramo, a fazer isso aqui na minha cidade. Então você pensa bem. Qual que eram os pensamentos de fraqueza naquele momento? Era pensar o que os outros iriam achar dessa atitude. Pô, o que meus colegas de trabalho vão pensar? Vão achar que isso é bobeira, vão achar que a informação está assim, está assado, ou o que os outros vão pensar. E aí, ao mesmo tempo, eu entendi o seguinte, espera aí, não importa o que os outros vão pensar. Eu entendo que isso vai ser importante para os resultados que eu quero conseguir, aonde eu quero chegar. Então, isso é que me importa. Então, parava na frente da câmera, apesar de sempre ter a facilidade de falar em público, no sentido de que eu já dei aulas para dentistas, em cursos de pós-graduação, sempre gostei dessa área de docência, de dar aulas. E então, eu pensava comigo, esse é um recurso interno que eu tenho. Eu sei falar, vou lá. Mas se eu for hoje observar os primeiros vídeos que eu fiz, eu acho horroroso. Dá até vontade de ir lá e É tirar. sempre assim. Mas eu deixo porque eu olho para aquilo e falo, cara, eu melhorei. E isso é que é o bacana. A gente tem um conceito importante que é o seguinte, não se compare com o outro ou com a outra pessoa. Muitas das vezes você vai comparar o seu resultado com o resultado do outro. E muitas das vezes você está comparando o palco do outro com os seus bastidores. E aí você se ferra, porque tá uma porcaria. Só que você deve comparar você com você mesmo. Você hoje com você ontem. Teve evolução? Teve. Ótimo, maravilha. Você com você 10 anos atrás. Teve evolução? Nossa, teve. Ótimo, continue. E essa que é o foco da questão. E hoje está aí esse mercado digital, está aí os dentistas fazendo seus vídeos aparecendo. É uma realidade. E ainda assim, muitos não conseguem fazer. Porque continuam preocupados com o que os outros vão pensar, ou eu não tenho jeito, ou eu não tenho dom para isso. Não tem, mas aprende. Vai lá e começa a fazer que o dom aparece. Verdade. Simples assim, né? É verdade mesmo. Então são esses então quer dizer os que para caminhos que eu segui.
para você superar então o medo, você deixou de lado essa questão da opinião dos outros e você percebeu, na verdade, você teve uma clareza daquilo que você queria. E o que impedia É, você, na verdade, então, era a opinião dos outros, na verdade. Ah, o que será que os outros é. vão pensar, o que os outros vão dizer sobre mim? Tem um negócio no Japão, que aliás o mundo inteiro o pessoal aplica, que é É. chamado Kaizen. Você já deve ter ouvido falar em Kaizen. Kaizen é, Aham, hoje eu sou melhor do que ontem, mas eu sou pior do que aham. amanhã. Que seria a melhoria contínua. Se você fosse traduzir a palavra Kaizen, é melhoria contínua. E normalmente, quando você fala de melhoria contínua, nunca é em relação a outra coisa, é sempre a si mesmo. Então, talvez esse conceito foi o que você aplicou na sua vida, o Kaizen, né? Hoje eu estou melhor do É, que ontem e eu vou melhorar, amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Então, praticamente você fez foi um Kaizen na sua vida. é isso E aí. me diz uma coisa, Renato, Carlos. Oi, pode deixa eu falar. só fazer um complemento. Um complemento aqui que você tá, falando, a gente está falando de medo, né? E eu aprendi um conceito que eu achei muito interessante a esse respeito. A gente já disse aqui que o que Legal. diferencia o vencedor do não vencedor é que o vencedor segue apesar do medo. E existe um Sim, antídoto para o medo. Normalmente, se você perguntar para uma pessoa que está com medo de alguma coisa, você perguntar o que você gostaria então de sentir no lugar do medo. 99% das vezes vai responder coragem. Eu queria ter coragem. Só que coragem não significa não ter medo. E existe um antídoto muito forte e eficiente para o medo. Ele se chama ação, que é aquilo que eu já até coloquei em prática, que é você, ao agir mesmo apesar do medo, você começa a evoluir, porque é o que você falou. Amanhã você estará melhor do que ontem, hoje é melhor do que ontem, amanhã você está pior do que hoje, mas você vai evoluindo. No meio do caminho você vai aprimorando, vai ajustando, vai sim. aprimorando. Então você vai se tornando mais motivado, porque você está agindo e está vendo resultados. E por final de tudo, você chega nas conquistas. Talvez lá você ainda esteja com medo, ou talvez esse medo desapareceu, ou ele está menor. E apesar disso, quando você chegar lá onde que você gostaria, vai surgir uma nova ideia, um novo desejo e tudo recomeça. E aí você segue em frente. Eu achei muito bom É esse tipo de verdade. conceito. É interessante. Quer ver uma coisa interessante? Na nossa vida a gente tem o que a gente chama de quatro emoções base, né? É medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Emoção você não controla. Medo, raiva, tristeza, alegria você não controla. É uma reação automática do corpo. Por exemplo, se você estiver andando numa floresta, aparecer um urso, um leão, você não vai ter o tempo de pensar o que eu devo sentir. O corpo já reage automaticamente. Raiva é a mesma coisa, É, tristeza é a mesma coisa, alegria é a mesma coisa. Muitas vezes, alegria. Mas como é que você disfarça alegria? Se você quer muito uma coisa e alguém te dá aquilo que você quer, você fica eufórico. Ah, eu consegui, né? Que legal. E o interessante é você saber que sentimentos, eles são a junção das emoções. O pessoal não sabe às vezes diferenciar o que é uma emoção, o que é um sentimento. Os sentimentos são junção das emoções. O que é a coragem? A coragem, na verdade, ela é um pouco de medo com alegria, se você for pensar. A pessoa, ela avança mesmo com medo. É interessante. Você quer ver um negócio? Ah, quando a gente fala sobre coragem, se você for pensar, quando a pessoa diz para você o seguinte, Carlos, eu duvido que você consiga fazer tal coisa. Você vai lá e faz o negócio. Né? Você puxa a coragem, você puxa a raiva, no caso, não o medo, né? A raiva, e de raiva você faz. Então, coragem, na verdade, é raiva. O que é determinação? A determinação é a coragem, é a raiva com alegria, um pouco de alegria. Você vai nervoso, determinado até onde você quer. O que é confiança? É mais alegria do que raiva. É quando você sente alegria para conseguir alguma coisa, então você precisa agir. A raiva, ela tem os hormônios necessários para que você haja. Então eu costumo sempre usar o seguinte conceito: se você quer agir,
é necessário que você puxe a emoção da raiva, porque a raiva gera ação. O medo, ele gera estagnação. Você paralisa. Aham, Tristeza isso. é a falta dos hormônios de alegria. E alegria também é importante, mas tem momentos que você não vai poder ficar num velório, por exemplo, não tem como você ficar alegre e feliz. Então, conhecendo sobre emoções é um ponto muito importante. Na hora que você estiver procrastinando, por exemplo, muitas pessoas fazem o quê? Se fecham. Puxa, eu estou procrastinando, né? Se fecha, fica triste. E, na verdade, a melhor emoção quando você procrastina é a raiva, que vai te gerar ação. Eu não aguento, não aceito mais isso na minha vida. Eu não vou mais ficar vendo videozinho engraçado. Eu não vou mais ficar vendo essas porcarias. Não vou ficar mais batendo papo, não sei o quê. E você agir. Entender sobre emoções e sentimentos é um dos pontos mais importantes que eu vejo hoje para qualquer pessoa em relação ao autoconhecimento e autodesenvolvimento. Para mim, é uma das coisas mais importantes. E me diz uma coisa, Carlos, hoje, Ah, qual você percebe que é a sua missão de vida? Aquilo que você vai querer contar para os seus netos, para os seus bisnetos, quando você estiver lá com 100, 120 anos de idade, você vai olhar para trás e vai contar uma história. Que história é essa que você vai contar para os seus netos e seus bisnetos? Pô, Renato, essa pergunta é muito interessante. Eu, na realidade, entendi que a minha missão é ajudar pessoas com o meu conhecimento, com o que eu sei. Então, eu, por exemplo, tive uma, uma realização tremenda há 15 dias atrás, quando uma das dentistas que presta serviços lá na nossa clínica nos mandou um áudio no nosso grupo de WhatsApp lá da clínica, dizendo o quanto que a vida dela já mudou depois que ela ingressou lá. Que ela se sente mais motivada, ela se sente mais realizada, que ela se Que legal. sente uma pessoa melhor com a família, no trabalho. E aí eu parei e pensei, falei, cara, não tem preço, porque... E aí eu virei para ela, perguntei, falei com ela depois conversando. Eu falei com ela assim, você se lembra que quando nós conversamos a primeira vez, a gente estava fazendo uma entrevista, eu te disse que você teria um crescimento, não só profissional, como pessoal também? Pois é, me lembro. Era disso que eu falava. Porque, igual aquilo que eu falei, né? Se você fala alguma coisa e faz sentido para alguém, e essa pessoa adota isso para ela e coloca em prática, ela vai notar alguma coisa diferente, alguma coisa vai mudar. E a gente também está muito empenhado nesse tipo de proposta. Eu consegui trazer um conceito para a clínica, a Curato, onde eu entro dando treinamento ou mesmo em conversas, alinhando com todos essa filosofia. Eu considero e falo que existe o jeito acurato de ser. E ele é único, porque além de um excelente serviço entregue, a gente entrega muito mais do que isso. A gente entrega muita emoção para todos que estão lá, sejam eles clientes, sejam eles os funcionários, os colaboradores da equipe. Então, as pessoas quando chegam na nossa clínica, eles percebem algo diferente. Isso é perceptível. E, e isso faz sentido para muita gente. E aí que está a minha missão de vida, que é realmente ajudar pessoas. Não importa como, nem como seria. Mas se eu tiver uma oportunidade, como essa aqui, por exemplo, eu vou investir meu tempo para mim. Quando é que você descobriu que você queria ser dentista? Porque é uma profissão que precisa de bastante estudo. É uma profissão assim que ela é bem minuciosa, né? Você precisa ser uma pessoa bem analítica, prestar bastante atenção. Para você, como é que foi que você falou, nossa, eu quero ser dentista? Renato, isso aí foi uma história interessante, cara. Eu digo o seguinte, eu tinha aí meus 12 anos. Em primeiro lugar, resumindo, eu acho que foi algo
divino que aconteceu. Eu não tenho outra explicação. Porque ainda hoje eu me lembro perfeitamente, nitidamente, de um dia em que eu estava andando de bicicleta, saindo de casa, e de repente eu olhei assim à minha esquerda e vi uma pessoa vestida de branco. E eu olhei para essa pessoa, achei bonito, aquilo me tocou, e eu olhei para aquele cara e falei naquela hora assim, eu vou ser dentista. Olha, que da hora. E aí que eu digo que é algo divino, porque poderia ser um médico, poderia ser um açougueiro, poderia ser um enfermeiro, qualquer outra profissão. E aí eu fui prestar meu vestibular e escolhi medicina e odontologia, em duas faculdades diferentes. E passei para odonto. E aí, a cada ano que passava do curso, eu entendi e via que ali era realmente o meu lugar. E sempre procurei fazer algo diferente. Sempre procurei entregar mais do que eu prometia para o meu paciente. E isso ainda prevalece como conceito na clínica. Hoje, de vários outros profissionais que atendem também. Hoje nós somos uma equipe lá de 9 dentistas. E eu percebo que todos eles seguem esse mesmo esforço de doar o seu máximo, de fazer o máximo pelo próximo que está permitindo e confiando a ele um serviço. Então, essa é a história, Renato. E diz uma coisa, que dica que você pode dar para as pessoas, tanto para desenvolvimento pessoal, ou até mesmo para quem quer se tornar dentista, perseguir o seu sonho, qual a dica que você pode dar para as pessoas aí? Cara, qual dica que eu posso dar, hein? Acho que a primeira é desistir do seu sonho. Porque esse é o caminho do sucesso. Conforme eu já disse, né? As pessoas não fracassam, elas desistem. E muitas das vezes, cara, como eu já percebi o quanto as próprias faculdades já preparam os alunos por fracasso. Eu já ouvi uma colega, uma ocasião, dizendo, uma colega não, era até de outra profissão, essa pessoa, que eu não estou me lembrando quem é, mas marcou o seguinte, ela disse o seguinte, não, na minha profissão, ninguém ganha dinheiro. O meu professor dizia, vocês vão morrer de fome. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, Nossa. se a formação já embute esse tipo de verdade absoluta, o que resta para essas pessoas? Muitos vão acreditar nisso e já entra perdido no ringue, né? Entra no ringue sabendo que vai perder. Sim, Outros verdade. negam aquela realidade e falam assim, sai daqui e eu vou conseguir meu lugar ao sol. E aí esse cara vai. Então, a dica é, nunca pare, vá em frente e lute. Tem um exemplo que eu estou ouvindo do pastor Cláudio Duarte, ele dizendo o seguinte, quando entram Sim, dois lutadores no octógono, no ringue, os caras entram para gladiar, né? E aí é luta. É porrada para cá, é porrada na cara, é porrada no nariz, é porrada na barriga. E os caras sangram, e o olho sim. abre, o nariz quebra. E os caras continuam ali, às vezes 25 minutos de luta, 30 minutos. Aí acabou, os caras estão arrebentados. E nisso, o juiz levanta a mão do vitorioso. O cara tá lá e pergunta para ele, cara, o que você está sentindo? Ele fala, para mim é a glória, eu adorei, eu queria era isso, consegui. O cara quer sair, quer comemorar, tá todo arrebentado. Ele vai 20 dias, 30 dias para recuperar. Mas ele tá nem aí para isso, o sacrifício dele valeu a pena. O cara não Sim, desistiu. Aí você pergunta pro outro, você quer sair para comemorar? Ele vai voltar, não, eu tô doido para voltar pro treino, porque eu preciso melhorar, na próxima eu vou ganhar. E a vida é assim, é cara, tem uma verdade. porrada todo dia, todo dia, todo dia. Então, quanto mais bater, mais forte você fica, mais você aprende e segue para frente, cara. Aí fora tem um mundo abundante, um mundo assim, todo à sua disposição. Basta você ir lá buscar. Não acredita nessas histórias que ficam contando que não funciona, que não dá certo. Deixa de chamar de louco. Enquanto estiver te chamando de louco, tá ótimo, cara. Você tá no caminho. Então, essa é a dica que eu tenho para dar. Legal, legal. Isso daí chama execução perdida, né? Quem foi que disse que não dá certo, né?
Execução perdida, como a gente aprendeu na Pois é. programação neurolinguística. Carlos, deixa os seus contatos para o pessoal poder procurar você, tanto no Instagram, telefone, WhatsApp, para o pessoal poder entrar em contato com você. Bacana. Meu Instagram é esse aí, Carlos Henrique Teodoro Batista. Da minha clínica é Acurato Odontologia. E o nosso telefone lá é o 32 3531 4820. E também é o WhatsApp. Então, se quiser trocar alguma ideia, pedir alguma dica, enfim, bater um papo, estou aberto aí. Vai ser ótimo conhecer novas pessoas. Orçamento Valeu. para fazer trabalho dentário, aparelho, É nesse tudo isso número aí daí, né? mesmo, é isso aí. Maravilha. Vai lá e conhece o Carlos, nosso serviço, como é que funciona, tem muito. show de bola. Carlão, queria agradecer aí você ter aceito o convite, agradecer a todo mundo que viu aqui a live, aqui a Cris Gracino, Imperatriz, o Rogério Juliano, um grande amigo meu, Elisângela, a Luzia, Bacana. todo esse pessoal que está assistindo, tem bastante gente aqui assistindo. Agradecer a cada um de vocês aí É, por ter prestigiado aí o Carlos e ao Clube do Herói, tá bom? Carlão, obrigado por tudo aí e a gente vai mantendo contato aqui, tá bom? A gente vai se falando. Renato, valeu, cara. Brigadão mesmo. Agradeço aqui também aí a você. Alguns amigos aqui estão prestigiando, alguns clientes. Legal. Cara, assim, eu te admiro muito, Renato. Você está aí numa pegada muito forte. Eu sei Obrigado, o quanto é obrigado. difícil manter essa rotina aí de estar fazendo live toda semana e tal. Isso é muito trabalhoso, exige dedicação, esforço. Cara, Verdade. sucesso para você, segue em frente. Tenha Obrigado. certeza que tem um cara aqui torcendo muito por você. Eu tenho certeza que você vai longe. Tamo junto. Tamo Tamo junto, junto. Carlão. Obrigadão. Abraço a todos, então. Até. Valeu, amigão. Falou, tchau, tchau. Até. Tchau, gente.